Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, a última parte. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A doença que mata a alma, o maior problema da humanidade, chama-se pecado. Como surgiu o pecado? O que é o pecado? Aonde se originou o mal? Se tudo que Deus cria é bom, já diz o apóstolo Tiago, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é 100% bom. Mas Ele deu a todos os seres criados, angelicais, celestiais, o livre-arbítrio, inclusive os querubins. Ninguém adora a Deus forçado, ninguém adora a Deus obrigado, adora a Deus pela sua majestade, adora a Deus pela sua soberania, adora a Deus porque Ele é poderoso. Deus não ordenou que Lúcifer pecasse, Deus não disse, Deus não criou, Deus não falou com Lúcifer, peca, querubim ungido. Não, Deus permitiu, porque Deus é um Deus moral, Ele não interfere nas escolhas de ninguém. Então, Deus não criou o mal. Uma grande pergunta: quem criou o mal? Deus criou o mal? Não, Deus não cria o mal. Deus só cria o bem. Deus só cria o que é bom. Deus só cria o que é agradável. E por que permitiu, pastor? Ele não poderia ter impedido? Sim, poderia. Por que não impediu? Quando você estiver lá na glória, junto comigo, a gente faz essa pergunta para Ele: por que o Senhor não impediu? Eu não sei te responder, mas Ele saberá te responder. São os mistérios de Deus. A questão é que o pecado surgiu. Surgiu como? Com a rebelião. Ou seja, assim surgiu o tal do mal. O mesmo Lúcifer, o querubim caído, induziu a humanidade a pecar no Éden. De lá para cá, mesas se reúnem, religiões se reúnem para discutir a origem do mal, o que pode sanar o mal, o que pode curar o mal, o que pode tirar esta natureza ruim, essa marca sobre a vida do ser humano, essa doença, essa chaga, essa lepra. Como se libertar disso? O que é pecado? No grego, pecado significa armátia, errar o alvo.
E o pecado, ele tem um propósito. Qual é o propósito do pecado? Gerar na gente a culpabilidade, ser um ser culpogênico, uma pessoa que sente culpa, ela é muito melindrosa, ela é muito travada, ela não consegue projetar, ela não consegue sonhar, ela não consegue viver, ela se sente culpada o tempo todo e se impede a pessoa de caminhar, de viver, de resolver os seus problemas do cotidiano. Pecado traz culpa, pecado também deforma o quê? Como o pastor falou aqui, a pessoa ela não tem a capacidade de sorrir, a capacidade de ser feliz, a capacidade de ser alegre. Pecado traz a infelicidade, pecado traz o impedimento de se relacionar bem com outros seres humanos. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Não fomos criados para vivermos isolados. O pecado, ele afasta a comunhão. Ou seja, o pecado deforma a imagem. O pecado causa ofensa. O pecado, ele vem para praticar a infidelidade. O pecado é desobediência. O pecado é erro. Pecado é transgressão. Como assim, pastor? Transgressão. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alianças, decretos, ordenanças, mandamentos. E todas as vezes que nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos a palavra de Deus dizendo: e transgrediu Israel. Transgrediu o quê? A lei, a aliança, o mandamento. Transgrediu, desobedeceu. Uma forma de pecado. Pecado é iniquidade. O que é iniquidade? São as pessoas que zombam de Deus. Ah, que Deus, o quê? Que Espírito Santo, que blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus é santo, que Jesus é Deus, o que é iniquidade? Errar o alvo, transgredir a lei, zombar de Deus, brincar com Deus, pecados. Uma chaga, uma doença. Todo pecado ele é cometido contra Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Deus é justo. Qualquer ato de pecado ofende a santidade de Deus. Algumas atitudes que nos levam a pecar. E aqui, depois dessa pequena introdução, eu quero falar com você. O que está acontecendo na nossa sociedade? Onde ela estimula a prática da sexualidade entre crianças, quando a nossa Constituição diz que eu sou responsável pelo meu filho até os 18 anos de idade, depois disso é que ele pode fazer, entre aspas, aquilo que ele quiser, mas até a idade maior, eu sou responsável. Esses dias, um embate na universidade com o professor, ele me disse que ele vai deixar a filha dele, de 5 anos, escolher o que ela quer. Se ela quer ser lésbica ou se ela quer ser hétero. Incentivando os demais alunos, e aí eu levantei a minha mão e disse: professor, vai me desculpar, mas a nossa Constituição não permite isso. Ele disse: você é preconceituoso. Eu não sou preconceituoso, eu tenho um filho de 7 anos, e eu tenho uma filha de 4 anos, e eu vou ensinar para elas aquilo que eu aprendi dos valores morais da família. E naquele momento, metade da classe orou para mim e fez assim: você é muito preconceituoso. Meu querido jovem, meu querido irmão, nós não estamos aqui para debater numa universidade, eu não estou ali para criar um enfrentamento, mas quando algo que destrói a família, algo que destrói um projeto chamado casamento, eu preciso, como servo de Deus, você como serva de Deus, se posicionar a favor daquilo que você sabe que é correto. Existe uma batalha travada, uma guerra
travada, e eu queria falar sobre isso, libertinagem. O que é libertinagem, pastor? Devassidão, entrega desmedida aos prazeres sexuais, insubmissão, ausência de autoridade, libertinagem. Satanás tem trabalhado isso nos governos, Satanás tem trabalhado isso nas famílias, figuras de autoridade. O teu pai é uma autoridade sobre a sua vida, o governo é uma autoridade sobre a sua vida, o pastor, como foi falado aqui, é uma autoridade espiritual sobre a tua vida, a tua mãe é uma autoridade sobre a tua vida, e Satanás quer criar uma anarquia. Deixa fazer o que quer. Libertinagem, devassidão. Deixa eu fazer o que eu quiser com os meus desejos. Só que o desejo passa. E depois vem um sentimento de culpa. Desejo aquilo que não tenho. E quando eu tenho, eu já não quero mais, disse Platão. É efêmero, é passageiro. Aí vem aquele sentimento de culpa demoníaco, aquela coisa pesada, espiritualmente falando, oprimindo o ser humano, esmagando o ser humano, tirando a alegria, tirando a paz, tirando a comunhão, gerando desconfiança, gerando infidelidade, gerando atrito no casamento, na família, nas amizades. Pecado, uma marca que tira a força de Deus na nossa vida. Quando a gente vê alguns exemplos, Sansão, um homem que estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, um homem que vencia exércitos, um homem que era chamado Nazireu. O que significa Nazireu? Escolhido de Deus para um propósito. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você é nazireu de Deus, você é nazireu de Deus, você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida, e o diabo quer destruir esse propósito de Deus na tua vida. Sansão foi brincando com o pecado não se brinca, pecado não se enfrenta, pecado, diz o apóstolo Paulo, foge, sai daí, sai fora. Oh, o pecado é algo que pode destruir a nossa vida. José fugiu. Paulo fala a Timóteo, foge, sai fora. Um homem chamado por Deus, nazireu de Deus, vai lá, brinca com o pecado. Todos conhecem a história, se envolvem em um relacionamento que não era de Deus. Cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. E aí todo um projeto de Deus foi por água abaixo na vida de Sansão. Ele perde as suas forças, e quando a gente perde a presença de Deus, a nossa visão física e a nossa visão espiritual é comprometida. Foi o que aconteceu com Sansão. O pecado é uma doença que está destruindo os valores morais da sociedade, onde uma guerra já está travada de forma clara, visível. Nós já falamos aqui no início do culto, as emissoras de televisão estão trabalhando em prol da ideologia de gênero. As revistas, a Veja dessa semana já colocou Meu Filho é Trans, ou seja, uma batalha declarada, uma guerra declarada. Até marcas de sabão em pó, o Omo, tudo vai girando para isso. Quantos tiveram essa notícia da marca do sabão em pó? E a pergunta que eu faço, meu irmão, como que eu e você vamos nos posicionar diante desta guerra? Como que eu e você vamos enfrentar isso? Como que eu e você vamos vencer essa batalha? Nós vamos vencer através da santificação, através da santificação, através da santificação, através de uma vida de comunhão com Deus, através de uma vida de intimidade com Deus. Eu disse aqui de manhã agora, chegou a hora da onça beber água. Outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que é santo e daquele que é profano. Onde estão os santos aqui nessa noite?
Oh, não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser crente. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Diga para o seu irmão, agora nós vamos ver quem é quem. Diga, agora nós vamos ver quem é quem. Porque o evangelho do oba-oba é muito fácil. O evangelho light, sou gospel. Sou gospel. Sem perseguição, sem luta, sem provação, todo mundo é gospel. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui nessa noite? Atacam a família, atacam os casamentos. Meu filho, casamento não é um mar de rosa. Casamento tem problemas. Casamento é um projeto de Deus, não chuta o balde não. Qualquer coisa quer largar, quer abandonar. Casamento é amputação, quando você deixa a pessoa, é um pedaço de você, e serão os dois uma só carne. Quando se separa, arrancou um pedaço, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Você que está casado, lute pelo seu casamento. E agora, por último, começaram a incendiar os templos. Qual é o jogo, pastor? O jogo é que a única instituição que tem moral para confrontar a imoralidade, a libertinagem, é a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Eles já perceberam, eles estão atacando a igreja. Incendiaram uma igreja nossa no Ministério de Madureira, lá no sul, tacaram fogo. Demoliram uma igreja nossa sem ordem judicial, lá em Brasília. É uma guerra. E ela está apenas começando. Mas o que o Espírito Santo está me dizendo aqui nessa noite, já falou comigo através dessa mensagem. Eu quero saber onde estão aqueles que vão se posicionar nessa batalha, nessa guerra. Eu quero saber onde estão aqueles que vão se colocar na brecha, situação crítica, espiritual. Deus disse lá no livro do profeta Ezequiel, procurei alguém que se colocasse na brecha, como assim? Na oração, na intercessão. Meu irmão, essa igreja só está de pé, porque tem um círculo de oração, tem irmãs, tem irmãos que se colocam na brecha. Entra na brecha, irmão. Entra na brecha, irmão. Não fica de bobeira, não. Não fica de bobeira, não. Entra na brecha. Entra na brecha. A guerra está travada. A luta já começou. Oh, entra na brecha. Homens atirando de um hotel, do nada. Um arsenal no apartamento de 20 armas. Matou 59 pessoas em Las Vegas. Um homem entra numa creche, incendeia a creche. Sabe o que é isso? Batalha espiritual. Ah, pastor, foi lá no sul, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver com isso sim. Ah, pastor, foi lá nos Estados Unidos, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a gente tem a ver com isso sim. A gente tem que ver porque são seres humanos como você, como eu. Amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu, mas quando o mal chegar, vai encontrar na tua frente. Se você estiver na brecha, o anjo, o leão da tribo de Judá. Quantos querem essa proteção? Quantos querem essa proteção? Eu quero essa proteção. Como curar essa doença? Meu Deus, ninguém resolve, ninguém consegue curar essa doença chamada pecado. Como é que resolve, pastor? Que doença terrível é essa que mata? Doença é essa que tira a alegria? Que doença é essa que paralisa?
Que doença é essa que faz com que pessoas não glorifiquem mais, não falem mais em línguas, não adorem mais, não busquem mais? Que doença é essa? Deixa eu finalizar essa mensagem lembrando uma história para você, que você conhece. Deus avisou um homem chamado Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó não deixou. Na última praga, você conhece a história, não vou entrar em detalhes. Deus deu um aviso ao seu povo: olha, eu vou liberar o anjo da morte, o anjo da destruição, e ele vai passar sobre a terra do Egito. Quando ele passar sobre a terra do Egito, eu quero que vocês matem um animal. Isso se chama tipologia. Matem um animal, peguem o sangue desse animal, coloquem em uma bacia, peguem um isopo, é uma planta como algodão, molhe o isopo e passe nos umbrais das portas das casas de vocês. Eu quero que todos os filhos de Deus e servos de Deus, os hebreus, tenham o sangue do cordeiro sobre os umbrais da sua porta. Deus liberou o anjo da morte. Sabe o que você está vendo aí? Anjo da morte. Sabe o que é isso, essas desgraças? É o anjo da morte passando. Quem tem a percepção que ele já está solto por aí? Eu já tenho essa percepção. Quantos assassinatos na cidade de Resende de jovens, violência? Quantas overdoses de jovens? O anjo da morte está solto. Deus falou: você vai, e você vai matar todos os primogênitos, porque Faraó quis me afrontar. Você está liberado. Mas quando o anjo chegava na casa de um filho de Deus, de um servo de Deus, ele chegava e aonde não havia o sangue do cordeiro, ele matava, ele destruía, ele arrasava, ele arruinava, ele acabava. Mas quando ele chegava na casa de um hebreu, que ele parava e olhava para Deus, e Deus fazia assim para ele, conjecturo eu: esse aí não. Eu quero destruir, mas Deus olhava para ele e dizia: nesta casa não. Nesse casamento não. Neste projeto não. Nesta família não. Nesse ministério não. Porque tem a marca, tem a marca, tem a marca, tem a marca do Cordeiro. Pastor, qual é a cura? O sangue do Cordeiro é a cura para o pecado. Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde estão aqueles que já foram selados? Quando ele chegar lá na tua casa, ele vai ter que olhar para Deus e Deus vai dizer: esta casa não. Será que você pode se levantar glorificando o nome do Senhor Jesus? Esta família, não. Esse projeto, não. Xaracandarabassurianda. Pastor, eu queria prosperidade. Eu estou te oferecendo prosperidade. Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão do seu pecado, e tudo que você fizer prosperará.